Olá para todos, professor Américo aqui. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre portfólio de produtos, né? No meio empresarial, pessoal, é muito comum as pessoas se perguntarem, se questionarem sobre qual é o negócio de uma determinada organização, de uma determinada marca, de uma determinada empresa, ou até mesmo de uma ONG no terceiro setor, uma empresa do terceiro setor. Sua empresa vende o quê, né? O que ela comercializa? Por que as pessoas devem contratar uma empresa? Ou seja, por que elas devem trocar, né? Dar valor financeiro em troca de qual valor elas levam para casa ao adquirir os produtos e serviços de uma determinada companhia? Além dessas perguntas em torno disso, a gente deve sempre estar questionando algumas empresas hoje, né, ou algumas atuações de algumas marcas e empresas, no sentido assim, de que o que elas vendem, né? Quais serviços elas oferecem, qual a proposta de valor está embutida na troca, ou seja, qual é o valor que o cliente leva, né, ao comprar, né, ou transferir valor monetário para aquela empresa. Ou seja, quando eu matriculo meu filho numa escola esportiva, quais valores de fato eu estou levando? Será que é só aquele aprendizado do esporte ou tem outras coisas a mais, né? Além disso, a gente tem que sempre focar no diferencial que as empresas têm dos concorrentes, né? E o público-alvo a que se destina os produtos daquela empresa. Essas questões todas, elas vão ser respondidas muitas vezes ao se analisar um portfólio, tá? Mas eu estou fazendo uma brincadeira aqui, perceba assim, ó, empresa aqui, ó, sobre nós, empresa vai de acordo com o vento, porque muita gente hoje está no mercado e não foca, não pensa e não planeja em cima dessas questões que estou colocando aqui para vocês, tá? Então, muitas empresas têm dificuldade até de falar qual é a competência essencial e o negócio essencial que ela presta, né? Assim, eu gostaria de conversar com vocês um pouco nesse sentido e apresentar o conceito de portfólio de produtos e serviços, tá? Mais uma brincadeira aqui, né? Nossa promessa um grande vazio, porque muitas pessoas travam na hora de falar qual é a competência essencial, qual é o negócio que ela está desenvolvendo, né? E a gente não pode ter essa vergonha e nem pode deixar isso subentendido, né? Tem que ser claro, tá? Antes de entrar no portfólio de produtos e serviços, vale a pena a gente entender o seguinte conceito, tá? Os produtos, esse conceito eu vou começar falando, o conceito de ciclo de vida, né? Eu vou começar ele abordando com uma pergunta: será que todo produto é eterno? Ou será que os produtos têm um ciclo de vida na sociedade, né? Então pensem, quando o celular começou a ser comercializado, olha lá como eram os primeiros modelos, não sei se vocês lembram disso, mas os primeiros modelos eram grandes, né? As telas eram pequenas, eram telas diminutas, que nem eram com a tecnologia de cristal líquido ainda muitas vezes, quanto mais essas telas responsivas que nós temos hoje. Então ele foi diminuindo e depois foi aumentando em função de toda a ressignificação, de toda a forma que as empresas desenvolveram tecnologias para estar embarcada nesse aparelho. Assim como o celular, a gente pode observar o seguinte, que assim como o celular, não, perdão, ao contrário do celular, a gente pode observar que existem produtos que sim têm um ciclo de vida que parece eterno, né? No caso aqui desse refrigerante, ele muda a forma ao longo do tempo, né? Mas ao longo do tempo, mas ele mantém a fórmula. Então ele muda a forma, mas mantém a fórmula. Ou seja, a gente vai ver no mercado exemplos antagônicos sobre portfólio. Ora vai ser muito vantajoso você ter um portfólio, ora você vai ficar na dúvida, assim, será que eu tenho que ter tanta variação assim para estar no mercado? Vamos lá. Né? Vamos seguir adiante. Pensem no formato de escutar música, como que isso mudou também ao longo do tempo. Antigamente você ouvia música por meio do LP, né? Talvez a primeira forma de se fazer playlists foi a fita cassete, que você comprava a fita cassete e gravava faixas de discos diferentes e fazia uma fita com uma sequência de música
própria, né? Assim, sua. Depois vieram os CDs, né? MP3, aqueles aparelhinhos de MP3 player, cartões SD que são muito pequenininhos, né? Fáceis de armazenar, pendrives. A música foi se digitalizando e no final das contas a música chegou até as nuvens, que é o caso do streaming, né? O caso do streaming, onde nós... Opa, deixa eu só ajeitar aqui. O caso do streaming, onde nós podemos ouvir músicas sem ter necessariamente a materialidade daquela música em algum equipamento, em algum dispositivo, né? Basta ter uma conexão com a internet. Só que, trazendo mais sal para tempero aqui para discussão, né? A gente tem desde o celular que foi se modificando ao longo do tempo, e é interessante falar para vocês que quando o celular se modifica ao longo do tempo, ele promove a aposentadoria quase de muitos outros dispositivos que ele abarca. Por exemplo, a máquina fotográfica, poucas pessoas ainda têm. Quem tem só para motivos específicos. O GPS e outras milhões de funções que podem ser desenvolvidas no celular que eu não sabia enumerar aqui. Já a Coca-Cola, igual eu falei, ela varia seu formato, ela varia suas embalagens, mas a fórmula continua a mesma. Agora, o jeito de ouvir música é curioso, porque apesar de toda essa evolução, existe no mercado uma questão meio vintage ou saudosista, né, de nostalgia, que promove a comercialização de vitrolas, né, de aparelhos retrô que reproduzem os discos de vinil, e eles voltam à baila, eles voltam a sucesso. Então o LP ele é ressignificado aqui, olha, ele tem esse retorno aqui, o streaming faz esse feedback. Tá? Então, dito isso, pessoal, eu queria enfatizar com vocês o seguinte, que muitas empresas, para se manterem no mercado, elas não apostam num produto só, num serviço só. Elas criam um portfólio, que é um conjunto de produtos e serviços, uma vez que esses produtos podem ter ciclo de vida que vão sendo, eles vão se reposicionando, né? Eles vão sendo muito consumidos e ora nada consumidos. Então as empresas às vezes diversificam seus serviços não só para atender uma variedade maior de clientes-alvo, mas também para poder se manter no negócio à medida que o tempo evolui, tá? Então deixa eu só fazer um ajuste aqui rapidinho. Eu trouxe aqui para vocês o portfólio de produtos de uma academia de ginástica. Percebam que está de azul aqui com a palavrinha amplitude, o tamanho, né, dos segmentos que essa academia abarca. Então, é uma academia que tem a linha de artes marciais. Essa academia ela agrega ginástica e dança como uma linha só, e tem o que ela denomina de neuromuscular. E aí, cada linha desta, ela tem uma extensão de produtos, olhem só. Jiu-Jitsu, Muay Thai, Funcional Fight Box, estão classificadas nessa primeira linha, tá? Já o Fit Dance, os ritmos, o spinning, o step e o hit, eles estão classificados nessa segunda linha de ginástica e dança. E a neuromuscular vai pegar a musculação, alongamento abdominal, o gap e o pilates, tá? Além de amplitude, que é a variação de linhas de serviço, e extensão, que é a quantidade de produtos de cada linha, um portfólio de produtos ele pode pegar um produto só e dar profundidade, que é uma variação, tá? De forma a atender todos os segmentos que gostam daquela determinada modalidade ou estão dispostos a pagar um pouco mais por uma quantidade maior de benefícios desenvolvidos num determinado produto. Então eu vou clicar aqui, olhem só, eu vou escolher a parte só aquela parte que está aqui, ó, de bike, né, de spinning. E aí vocês vão ver que a parte de bike dessa academia, ela tem o spinning como carro-chefe, mas você pode fazer aulas de Bike Connect, Hit Bike,
RPM e Sprint. São variações da mesma modalidade, do mesmo tipo de produto, que são aulas coreografadas, ritmadas por um professor em salas com bike indoor, ok? Então, esse é um exemplo de academia de ginástica, e eu queria que vocês pensassem assim, ó, amplitude é número de linhas de produto, extensão é quantidade de produtos em uma linha, e profundidade é a variação do mesmo produto que vai buscar a especificidade de nichos, tá? Então, apresentado esse portfólio de uma academia de ginástica, vocês devem pensar o seguinte: como é que deve ser o portfólio de uma empresa que eu gostaria de criar? Como é que deve ser o portfólio de experiências de um evento que eu quero organizar? Eu posso me especializar em apenas um item, né? Quais seriam os riscos e as vantagens de eu especializar em apenas um item? Vamos pensar aqui numa empresa que era muito forte na venda de máquinas digitais para uso pessoal, não profissional. O que aconteceu com ela se ela não evoluiu? O que aconteceu com uma marca de celular que não apostou nessas telas responsivas que existem hoje em todos os smartphones que nós utilizamos? Então, o risco de se especializar em apenas um item é que, se esse item cair no desuso ou ele for não escolhido pelo público consumidor, você corre o risco de sair do mercado. E já a grande variedade de um portfólio, ela vai depender de tempo, investimento, recursos, né, equipes de trabalho, enfim, tá? Então, essas questões todos devem analisar e pensar muito bem, né? Tá? Agora é hora de praticar, né, da atividade que eu vou pedir para vocês desenvolverem.